Vocês estão felizes? Estão bem? Todos bem? Você tem que falar alto, que eu ainda estou surdo, gente, vocês acreditam? Há uns 20 dias. Bom que meu relacionamento com a Vivi melhorou tanto, gente. Cadeira, Vi. Cadeira, Vi, por favor, Vi, é brincadeira. Oh, Jesus é bom. Bom tá aqui. Bom tá aqui. Vocês estão com o coração pronto para receber uma palavra hoje? E aí assim, é uma palavra que você tem que anotar. A não ser que você seja muito bom de cabeça assim, você vai guardar essa mensagem no seu coração. Não sei se você sabe, mas praticamente todas as mensagens são ministradas aqui. Os pastores, ministros e líderes recebem o esboço. E eu sei que não dá para fornecer para todos, mas se você pudesse ter que ir anotando, sabe, umas coisas, uns insights assim, da mensagem que Jesus falasse assim com vocês. Fala, nossa, sabe, eu falo, nossa, isso aí, caraca, bateu aqui. Você tem que anotar. Você tem que anotar porque é uma direção de Jesus para você. Aí você anota e cola na sua geladeira. Você passar em frente todo dia, olhar e falar assim, caramba, eu ainda não consegui, mas eu vou perseguir essa palavra até que ela se torne uma verdade em mim. Porque senão é só uma informação. Quantos estão aqui entendendo? Se você ouvir algo que tocar você e você não anotar e perseguir isso vai se tornar só uma informação. Se você não responder ao que o Espírito está propondo, será só uma informação e mais nada. E mais nada. Você vai continuar sendo a mesma pessoa se você não propor perseguir aquilo que o Espírito está requerendo de você até que se torne uma verdade. Vocês estão felizes ainda? Vamos lá, Mateus capítulo 7, abre aí, verso 15 em diante. Eu quero ler até o verso 23 com você. Essa semana foi uma semana incrível. Mateus 7, a partir do verso 15, diz assim: tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Repetindo o verso 16: pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Verso 22 diz assim, ó, muitos. E agora Jesus não está falando apenas daqueles que fizeram algumas coisas para Ele. Ele está dizendo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, abertamente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Essa semana, no decorrer da semana passada para essa, eu não sei se você... Eu sou um cara que gosta de meme, né? Aliás, nós precisamos libertar essa igreja disso, né? Porque aqui é uma troca de meme, que misericórdia. Mas acho que em todo lugar, né? A gente se diverte, ri. E você já deve ter visto alguns aparecendo na internet, se dizendo profeta.
E eu não estou falando do profeta Mirim, não estou falando, alguns, porque eu não posso julgar. Quem julga é Deus. A verdade é que nós podemos julgar pela palavra. Alguns se dizendo profetas, e um desses que se diziam profetas, tinha um que se juntava com o outro, e ele tinha, o Henrique conhece esse, que o Henrique me mandando, o Sérgio, o Bismike. Como é que é, Henrique? Emismike? Emismike. E fala em língua, aí vira de ponta cabeça. Falei errado, hein, Henrique? Fala alto, Henrique, eu estou surdo. Remismike. Agora ficou igualzinho, né? E ele ia para a internet e orava em línguas e falava: vou profetizar um negócio para você, e Deus está me falando, e o anjo está me tocando, e eu estou isso. E nossa, irmão do céu, se eu não fosse crente em Jesus, quase que eu ligava para lá e mandava uma mensagem, mandava até um pix, porque no final ele pediu um pix, obviamente, para revelar para você o que Deus estava dizendo a seu respeito. E ele virava do avesso e convidava o outro, e enfim. Semana passada, esse tal do Remis Mike foi preso. Sabe por que ele foi preso? Porque ele realizou um sequestro. Um sequestro. Pegou uma pessoa, prendeu no porta-mala, bateram nessa pessoa, e ele foi com essa pessoa para tentar sacar o dinheiro do banco, o profeta. E a polícia chegou até ele, enquadrou, e ele tentou fugir, e de repente apareceu nas páginas dos jornais, não apareceu no Instagram somente. Em todos os jornais estava aparecendo o Remis Mike, o profeta, sendo preso, de bermuda, descalço, sem camisa. Foi preso por sequestro relâmpago. E isso bateu, eu falei até para o Henrique, você viu, cara, como assim, cara? Porque até então a gente se diverte, até então a gente acha engraçado, a gente que é um pouco mais maduro, vê que aquilo não tem a ver com Jesus. E aí você olha esse fruto do cara que se diz profeta. Eu falei: Deus, por favor. E esse texto veio na minha mente. E aí quando eu vi esse falso profeta, eu falei: meu Deus, quantos existem hoje nas redes sociais que a gente olha e vê que até é bonito ver ele falar, a impostação de voz, a postura, e pega alguns versículos isolados e só faz promessa, e o nome está na macumba, e o nome está na boca do sapo, e porque tem alguém querendo o seu mal, porque existe, e ele se coloca como o salvador da sua causa, e obviamente no final ele te pede um pix. E alguns, se você olhar, você fala: cara, como fala bem. Você olha, caramba, quase me enganou. E eu queria falar um pouco com você sobre isso hoje. Eu queria falar para você do profeta Remis Mike. Eu queria falar para você de um outro que revela tudo, porque tem um aplicativo que dá para ele todas as informações, mas a vida dele não condiz. Aí tem um outro também que profetizava, que andou já com o Remis Mike também, que avisando: não vai ter caixão. Você já viu, né? E aí de repente aparecem as imagens dele dentro de uma boate, dentro de um ambiente que não condiz com a postura de quem carrega algo de Deus. Vocês estão comigo aqui? Lucas capítulo 6 diz assim, verso 43, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, tampouco uma árvore ruim dá fruto bom. 44, toda árvore é reconhecida pelos frutos que dá. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas
de ervas daninhas. O homem bom, escute, o homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no seu coração, no coração. Mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más, pois a boca fala do que está cheio o coração. O 46 diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Esse texto de Lucas 6 é a mesma referência do episódio de Mateus que eu li aqui, Mateus 7. E aqui Jesus está falando exatamente isso. E o verso 47, eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Jesus começa a falar sobre a casa que foi construída na rocha, e a outra foi construída na areia. A casa que construída na rocha, vem o vento, sopra o vento, vem a tempestade, vem dias ruins, mas ela permanece em pé. Aquela que foi edificada sobre a areia, quando vem a adversidade, ela desmorona, porque ela não está firmada na rocha. E quando Jesus está falando sobre isso, sobre frutos, pelos frutos vocês conhecerão, Jesus fala que vocês clamam a mim, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu não vos conheço, porque tendo eu dito para vocês, tendo eu mostrado algo a vocês, tendo eu ministrado algo ao coração de vocês, e gerado no Espírito a expectativa de que você responda, e você não responde, significa que você não está gerando frutos. Porque gerar frutos tem a ver com obedecer aquilo que as Escrituras ensinam, aquilo que o Verbo encarnado. As Escrituras têm a ver com o Verbo encarnado, que é Cristo. Cristo é a Escritura. Quantos estão entendendo? É a revelação, é a personificação da palavra, Cristo, o princípio e o fim, o que era, é e há de vir, o alfa e o ômega. Então, quando a palavra de Deus fala sobre frutos, fala sobre a nossa resposta em obediência àquilo que as Escrituras e Cristo, através do seu Espírito agindo em nós, habitando em nós, nos impulsiona a nos tornarmos, e nós obedecemos. E aí, através da prática daquilo que a palavra tem nos mostrado e nos guiado, nós geramos frutos daquela palavra. Por isso que a palavra é tida como uma semente que é lançada numa terra fértil, germina, brota, cresce, se torna uma árvore e começa a gerar a partir de uma palavra. Uns 30, uns 60 e outros 100 por uma palavra. Então assim, nós estamos vivendo hoje num tempo onde nós confundimos folhas com frutos. Folha é até bonito de ver, mas fica com fome para você ver. Então, Jesus, quando está falando dos falsos profetas, daqueles que são falsos, Jesus diz para nós e nos ensina que somente pelos frutos nós o conheceremos. Então você não pode se entusiasmar com o que você vê na internet. E agora esses dias também está agora os jogos, né? Os jogos de azar, que agora tem o Bet, Tigrinho. E aí a gente, né? A gente ri entre nós. A gente dá risada quando fala, o Tigrinho. Né? Vamos fazer o Casa Bet, o Henrique falou. E a gente brinca. E a gente ri, né? Aí tem o Tigrinho, né? Vamos fazer o Leão de Judá, né? E a gente brinca, mas saiu essa semana uma pesquisa que diz que 36% dos evangélicos apostam no Tigrinho e acompanham várias bets. Bet, você não sabe, é um jogo de aposta de futebol, de jogos em geral. Eu falei,
E aí, surgiu uma CPI das bets. Eu tenho uma coisa ruim para falar para você. Sabe quem foi chamado para depor? Uma mulher que induz adolescentes a apostarem. E sabe qual é a notícia ruim? Ela se diz evangélica. Pelos frutos. Se você não olhar para os frutos, você será enganado. Sabe, se quem você segue na internet, se você não buscar frutos que condizem com aquilo que ele fala, você será enganado. Se você está sendo enganado por esses profetinhas ruins, imagine quando o anticristo, de forma personificada, se manifestar como uma pessoa. Vocês estão aqui ainda? Vocês estão entendendo? 2 Pedro capítulo 2, verso 1 diz assim: no passado também haviam falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Esses contarão com habilidades as suas mentiras sobre Deus. Mano, é Pedro que está escrevendo, tá bom? Suas mentiras, esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. O verso 2 diz assim: muitos seguirão seus ensinos imorais, e por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. É verdade ou não é que Pedro está dizendo que aconteceria? Está acontecendo ou não está acontecendo, igreja? Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo, e a destruição deles está a caminho. Escute, existe uma sentença de uma condenação. Eu não sei como eu vou definir isso, mas mais pesada para aqueles que são falsos mestres. Porque enganam o povo de Deus. Vocês estão aqui comigo ainda? Hoje que vemos, o que nós vemos através das redes sociais, são na verdade folhas e não frutos. Hoje nos iludimos com quem canta bem, com quem tem um dom, com quem tem eloquência, e principalmente com quem fala aquilo que na verdade nós queremos ouvir, porque os falsos mestres existem, porque pessoas desejam ouvir no seu íntimo aquilo que eles ensinam. Por que que a Beth está em alta? Por que que o tigrinho nunca acaba? Porque ainda existe, e até crentes, querendo enriquecimento fácil. Quando foi que a Bíblia falou sobre isso? Folhas que se tornam nossos ídolos, disfarçados de referência. Não, é uma referência. Seu ídolo, não é sua referência. Quando Paulo cita, sede meus imitadores, ele falava sobre fazer como ele, produzir frutos a partir de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de... Na verdade, nós vivemos hoje em dia a pressão da aparência. Parecer o que não somos para termos autoafirmação, aceitação. Somos como animais condicionados a manter-se em um simulado. Para sobreviver. Disfarçar nossas coisas feias com filtro. Já viu quanta gente feia que fica lindo no Instagram? O dia que o Instagram, né, Henrique, cortou os filtros que todo mundo produzia, ninguém mais apareceu, um monte de gente sumiu do Instagram. Gente, hoje em dia é impressionante. Nós disfarçamos as nossas imperfeições com filtro do Instagram. Escute isso. É a maior prova
de que nós estamos olhando apenas as folhas e não os frutos. É a maior prova que estamos vivendo num mundo simulado, que não é real. E isso condiciona a igreja a viver, escute, de emoção em emoção, de sentimento em sentimento. Eu não sei se Jesus estava lá no culto, porque o louvor não foi, sabe? Eu não senti. Está parecendo Elias dentro da caverna, querendo que Deus falasse de um jeito. Deus falou de várias formas, até que através de uma brisa ele foi tocado pelo Espírito. E nós vamos vivendo de experiência em experiência. Eu senti um negócio da igreja hoje, chorei. Eu senti o Espírito, como se isso fosse um prêmio, sendo que o Espírito já nos foi dado para habitar, não para você senti-lo. E aí nós vamos vivendo, disfarçando os nossos erros com os nossos filtros, disfarçando a nossa ignorância com uma falta de sabedoria, porque você olhou no Google, você coloca no Instagram, como se você tivesse estudado aquilo. Ctrl C, Ctrl V. Vocês estão entendendo? E aí você olha aquilo, você acha que aquela pessoa é mesmo aquilo que ela está mostrando, e ela não é. Nossa ignorância com falta de sabedoria e nossos erros, com os erros dos outros. Há um tempo atrás teve um outro, que se dizia defensor da igreja, e acusava todas as igrejas de todas as coisas. Os pastores, coitados dos pastores, diz o errado, tudo que a igreja faz é errado, porque tem pastor que é isso, tem pastor que é aquilo, e tem líder que é isso, tem líder que é aquilo, porque o cara da bola de neve, porque o outro da Assembleia de Deus, o outro da quadrangular, e metendo pau em todo mundo, até que chegou o dia que a casa caiu e descobriram que ele estava tendo uma outra amante, uma outra família, andando em adultério. Jesus nos advertiu. Os frutos mostram quem nós somos. É os frutos, não são as folhas. E a pessoa ia para a internet e atacava todo mundo, até que chegou um dia que o mundo parou. O mundo gospel, e até gente dessa igreja também, seguiu o cara lá também, misericórdia. Alguns ministérios têm uns trabalhinhos aqui, porque o cara falava o que queria e você acreditava naquilo que ele falava, porque seu coração já estava inclinado a receber, a aceitar aquilo que ele já estava dizendo. É você quem o seguia. Isso tudo são folhas e não frutos. E aí nós estamos falando de um monte de gente, beleza? Mas e agora se nós olharmos para nós? E se o pastor Leandro olhar para dentro dele e procurar fruto? E olhar e ver se existe fruto, se existe uma frutificação a partir de uma palavra, a partir daquilo que a Escritura ensina. Vejamos o que Jesus falou acerca de uma figueira que devia dar frutos, mas só tinha folhas. Marcos capítulo 11, verso 12. Diz assim o texto: no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Jesus teve o quê? Jesus teve o quê, irmãos? Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Olha Jesus ensinando eu sei aqui, ó. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isso. De manhã, no dia seguinte, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Verso 20. 21, Pedro, lembrando-se, disse: Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus estava indo, saiu de Betânia, e no caminho ele teve fome. De longe ele enxergou uma figueira e falou: vou lá pegar um fruto dessa abençoada árvore, porque está cheia de folhas, e obviamente tem fruto, está viva.
quando Jesus chegou, não tinha fruto, só tinha folha. Jesus, quando observou, disse a ela: ninguém mais coma do seu fruto. E no outro dia a figueira estava seca. Existem algumas coisas que Jesus nos ensina, algumas coisas poderosas nessa passagem. Primeiro, fruto sempre será para alimentar alguém, nunca a si mesmo. Jesus olhou a figueira, tendo fome, procurou fruto. Se você frutifica, é para que alguém se alimente de você. Os seus frutos é para que alguém seja fortalecido através daquilo que você manifesta de Cristo. Já encontrou gente com fome e sede de Jesus, de Deus, de justiça? Eu já encontrei. Alguém que veio de longe para ouvir você. Alguém que veio de longe para sentar na mesa com você. Nós ainda somos uma igreja que está crescendo em torno da mesa. Demora um pouco mais, não importa. Nós não somos ainda, mas nós seremos. Nós não acertamos tudo ainda, mas já acertamos bastante. A mesa fala sobre comunhão e pão. Fruto, nós manifestamos na mesa para que as pessoas comam do fruto que nós manifestamos, que nós geramos a partir daquilo que recebemos de Cristo. Então, às vezes, vem pessoas de longe aqui, senta comigo, para ouvir a respeito de algo que ela precisa se alimentar. Fruto. Então, se você olhar alguém e não enxergar nada de Jesus, para que você seja alimentado e fortalecido, só são folhas. Se você sentar com alguém e ela falar só de si, são só folhas. Agora, se você sentar com alguém e ela transportar Jesus sobre você, se ela liberar uma palavra sobre a sua vida, se ela revelar para você uma nova estação que Jesus tem para você, se ela falar para você uma palavra cujo seu coração sendo alinhado irá mudar a rota da sua vida, fruto, você está sendo alimentado. E Jesus ensina isso. Tendo fome, procurou uma árvore para ver se tinha fruto. Discipulado é isso. Segunda coisa que Jesus ensina: aquela árvore tinha aparência, mas Jesus indo conferir de perto e buscar os frutos que haviam de haver, não existia. Jesus ensina para mim e para você olhar de perto, filho, porque de longe não dá para ter certeza. Chegue perto, veja a família, veja os filhos, veja como ele é no trabalho, veja como ele é dentro da sua casa. Você que vai namorar, veja como o rapaz responde para sua mãe. Você que vai namorar, veja como a moça é dentro de casa. Procure encontrar frutos. Porque a gente se ilude fácil com qualquer coisa. A gente se ilude fácil com a igreja. A gente se ilude fácil com uma conferência, um seminário. Porque alguém fala bonito. E a gente vai se iludindo. Terceira coisa, Jesus nos ensina, olha só. Não era a estação de figos. Se não era a estação de figos, por que Jesus queria encontrar figos? Sabe por quê? Porque aquela figueira estava dizendo que tinha frutos por causa das folhas. Não importa a estação, se você demonstrar através das folhas, alguém vai procurar frutos em você. O problema é que tem pessoas que não estão na estação de fruto, mas estão na estação de poda. E elas querem parecer que ainda dão frutos. Porque o texto que eu vou ler daqui a pouco para você fala exatamente sobre isso.
A árvore, mesmo que a árvore dê fruto, em algum momento, o agricultor vai podá-la, para que ela se fortaleça e dê ainda mais frutos. O problema é que a gente quer ser igual Moisés, que subiu no monte, voltou com o rosto brilhando, e depois, para que ninguém soubesse mais que não tinha brilho, ele cobriu o rosto com véu, para parecer que ainda havia brilho, folhas. Vocês estão aqui comigo? Não era estação de figos, Jesus condenou a figueira por causa dela simular como se estivesse ainda dando frutos. E não havia fruto algum. Por isso Jesus a condenou. Estão comigo aqui ainda? A triste notícia é que nós também podemos fazer a mesma coisa na nossa caminhada cristã. Nós podemos parecer uma árvore frondosa, grande, cheia de folhas. A aparência atrai, mas nossas raízes são rasas e nós não temos frutos. Temos a aparência, mas não temos fruto. Parecemos uma árvore frondosa, mas não temos frutos. Quando é, pastor, que eu tento? Quando é que eu sou uma árvore cheia de folhas e não tenho fruto? Quando tento manter a aparência através daquilo que faço. Já viu gente que entra no automático, continua fazendo um monte de coisa, e ela só faz, parece que, nossa, e não é. Por dentro, ela precisa de cura. Por dentro, ela precisa ser tocada por Jesus. E dentro dela, ela sabe que ela não tem respondido aos impulsos do Espírito e nem à direção do Espírito. Pareço. Eu venho no culto, eu participo das reuniões, eu participo das orações, eu dou oferta, eu dizimo. Tudo isso é importante, mas o resultado tem que ser frutos. Já vamos chegar sobre os frutos. Quando concordo, por exemplo, quando eu concordo com o que está sendo ensinado, eu acho bonito, eu acho lindo o que Jesus está falando nessa palavra essa noite. Eu acho lindo o que está sendo ensinado essa noite. Maravilhoso, é lindo, eu elogio, mas não coloco em prática. Eu amo a tua palavra, Senhor, desde que eu não tenha que cumpri-la. Eu acho lindo o que o Senhor está falando, desde que eu não precise obedecê-lo. Deus falou hoje. Gente, olha aqui, ó. Eu já fui assim, religioso até o tutano. Você viu que culto, Julião? Rapaz do céu, Deus falou essa noite. E o Julião fala comigo, falou, mano. Julião, falou muito, falou. E às vezes eu nem lembro o que foi falado. Você já participou de igreja assim? Que, nossa, roda no manto, gira, cai no chão, saracoteia, fala em língua, sai girando, e vap, vop, língua rachada de glória. E, nossa, no mesmo dia, na mesma noite, no mesmo dia ele está sendo infiel à sua esposa. Estou contando conto, história, historinha. Não, essa é uma verdade. Então, pessoas que concordam com o que está sendo ensinado, fazem cara, sentem, mas não respondem. Não existe fruto. Deus falou. E ele chora, mas não responde. Deus falou, esse lugar não é seu. Não é mais para você andar assim. Não é mais para você fazer assim. A palavra de Deus diz que pertencemos a Cristo. E agora essa conduta não condiz com quem pertence a Cristo. E você pertence a Cristo. Ele ouve e continua na mesma prática. Não há fruto. Ele está ligado no corpo. Ele está ligado em Jesus. Ele recebe da mesma fonte,
mas não responde. Não tem fruto. Eu poderia dar vários exemplos aqui para você, tá bom? Quando eu faço, sabe quando eu pareço, mas não sou? Quando eu faço todas as coisas que a religião diz que eu tenho que fazer, visto até o uniforme religioso, sem manifestar nenhuma mudança real por dentro. É só externo, é só aparência, é só folhas. E quando eu estou sozinho, sem ninguém me vendo, continuo com as mesmas práticas que as escrituras instruem que eu abandone. Folhas, sem frutos. Sabe o sepulcro caiado, que os outros falam? É isso, é um lugar de morte que está pintado e está até bonito, mas por dentro tem morte. João 15,16 diz assim, ó, que nós fomos chamados por Deus para frutificar, para produzir bons frutos. João capítulo 15, verso 16 diz assim: vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Isso é um privilégio, é bondade de Deus. Jesus está dizendo, é Jesus quem diz aqui em João 15,16: eu é que escolhi vocês e os chamei para irem e darem fruto, fruto que permanece, para que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. Vou abrir um parênteses. Você já encontrou uma pessoa que você já conhecia, que era perdida, ovelha desgarrada, perdida, atribulado mesmo, mas de todas as formas, de todos os aspectos, de todo jeito que você pode imaginar, entregue à desgraça, sabe, o desgraçado no sentido literal da palavra, charlatão, sem vergonha, mulherengo, jogatina, bebum, usuário de droga, não, vamos mais para ladrão, vamos mais para longe. Não, tá bom, muito ruim já, credo. Sabe, quando você ouve que essa pessoa tomou uma decisão na sua vida, após ser chamado por Jesus. Eu já vou entrar num parênteses muito incrível daqui a pouquinho, se der tempo. Uma pessoa ouviu o chamado de Deus para que ela fosse regenerada, transformada por completo, de forma radical. Você ouve que essa pessoa agora está mudando. E aí você encontra essa pessoa que tomou a decisão de se tornar discípulo de Jesus, e a vida dela começa a mudar, ou melhor, a pessoa começa a mudar. E aí a sua forma de pensar já não é mais a mesma. Ele falava para você e pensava que tinha que viver de forma desregrada, dissoluta, e aproveitar a vida. E agora ele fala para você sobre uma vida casta. Fala sobre equilíbrio, domínio próprio. Já encontrou? Eu já encontrei gente assim. E aí a vida dela começa a mudar, a pessoa muda, sua forma de pensar já não é mais a mesma. E você enxerga mudança nas conversas, nas atitudes dela, e percebe que dela irradia uma luz diferente. Eu encontrei uma pessoa assim um dia, no mercado, e eu olhei e falei, não é possível, esse cara está diferente demais, bicho. Ele está diferente. Só tem duas pessoas que aconteceu isso na vida. Um é um pastor amigo meu, que eu indo tomar um café com ele, eu cheguei e dele irradiava uma luz assim, ó. E eu tentando conversar com ele, eu ficava olhando com ele, falando, esse cara vai achar que eu sou gay, cara. Você já teve gente assim? Eu tive gente assim na minha vida, que eu sentei e eu olhava no rosto dele, cara, a glória de Jesus. Eu conheço pessoas aqui que carregam isso, tá bom? Guarde isso, isso é o seu tesouro.
E aí eu sentava e eu tentava não olhar. Eu estava olhando uma xícara de café, mas você ia indo assim. E a pessoa falando e irradiava uma luz. Eu encontrei uma pessoa dessa no mercado. E eu olhei para esse cara, está diferente demais, bicho. Não é possível. E aí eu encontrei com ele, cruzei com ele, falei, tudo bem? Ele falou, graças a Deus, tudo bem. A voz era diferente. Eu falei, cara, como é que você está? Estou bem, cara. Mano, faz tempo que eu queria falar para você, cara, eu me converti. Eu falei, eu dentro de mim, eu não precisava nem falar. E aí na nossa conversa, ele mudou completamente de vida. Ele falava sobre a palavra. Você via que dele irradiava algo diferente. E eu olhando aquilo, falei, Deus, frutos. Eu queria sentar com ele, porque eu queria comer aquilo que ele ia me dar. Frutos. Isso é resultado de um relacionamento com Jesus. A videira. Isso que percebemos são os tais frutos que Jesus disse. Novo nascimento, uma nova vida. Frutos são resultado de um novo nascimento. Uma vida regenerada, metanoia, nova criatura. Isso que Jesus está dizendo em João 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto. E poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. No 4 ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu permaneço nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra em vocês, isso é dar fruto. Responder a palavra é andar pela palavra, é se submeter à palavra, é obedecer ao que Deus está dizendo. Se vocês permanecerem em mim, às vezes fala permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Escute, não é cantando, não é pregando, não é fazendo grandes coisas. Tudo isso é importante, mas isso não é fruto. Fruto, o Pai é glorificado através do nosso fruto, porque o verso 8 diz assim, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim vocês serão meus discípulos. Os frutos são resultados de um relacionamento com Jesus, seguido de um desejo de ser seu discípulo, ter o coração igual ao de Cristo. Recebemos dele o que temos recebido. Recebemos dele e o que temos recebido se manifesta através das nossas decisões, mudança de mentalidade, das nossas obras. E isso é fruto. Assim podemos considerar que fruto é o resultado de uma ação do Espírito de Cristo, a seiva, com uma resposta e ação minha, cujo resultado é manifestado a todos, fruto, e todos podem se alimentar de mim. É louco isso, né? Romanos capítulo 11, Paulo falando sobre nós nos tornarmos, nós éramos uma videira brava, ruim, que dava fruto ruim. E aí Paulo explicando aos gentios e aos romanos, e aos judeus em Roma, ele diz no capítulo 11, no verso 17, no entanto, alguns desses ramos da árvore foram cortados, e vocês que eram
Ramos de uma oliveira ruim, brava, foram enxertados. Assim, agora vocês também participam da seiva da raiz da oliveira cultivada. Está falando de Cristo. Lembre-se, verso 18, no final diz, lembre-se de que vocês só são importantes porque agora são uma parte da árvore de Deus. Vocês são apenas o ramo e não a raiz. Ele está dizendo que você não pode dar fruto a partir de você mesmo. Vocês estão aqui comigo? Vocês não podem dar fruto a partir de vocês mesmos. Você só pode dar fruto a partir de um relacionamento com Cristo, a partir da seiva de Cristo, que é a videira. E nós somos o ramo, nós somos como que um instrumento para que o fruto que vem a partir da seiva pode ser manifestado e as pessoas conheçam a seiva e a videira através do seu fruto. Quantos estão entendendo? Então, meu amigo, quer frutificar? Você precisa perseguir um relacionamento duradouro e permanente com Jesus. Porque se não dermos frutos, eu tenho 5 minutos. Como eu sou pastor, 10. Porque daí os outros vêm pregar que é 10 minutos, eu não dou, irmão. Só quem é pastor, presidente, sênior, fundador, né? Vocês estão aqui, vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje? Você precisa parar de ser uma árvore que só mostra folha. Você precisa começar a dar fruto. Porque se você der fruto, não importa a folha. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui que nós falamos. Nós só podemos dar fruto a partir de Cristo, a partir do Espírito de Cristo atuando em nós, a partir da videira, que é Cristo. Nós estamos enxertados e por isso manifestamos fruto. Regeneração e santificação. Rapidinho, um tema muito importante para você. A regeneração é algo que é uma ação isolada do Espírito. Existem 2 doutrinas sobre regeneração: monergismo e sinergismo. Esse dia eu tinha conversando com o Clédio sobre isso. Quase que ele me bateu. Brincadeira, Clédio. Monergismo fala sobre a regeneração sendo uma ação isolada do Espírito. Não requer nenhuma ação em contrapartida do ser humano. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Espírito convence, restaura, transforma e regenera. Lembra do exemplo que eu dei para você? Do cara que eu encontrei que irradiava a luz de Cristo. Toda essa obra foi feita pelo Espírito sem nenhuma atuação dele. Ele foi transformado em uma nova criatura a partir de um novo nascimento. Isso vem de Deus, do Espírito. Nenhum homem pode gerar isso. Estão comigo aqui? Nenhum ser humano pode se converter sozinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por sua própria vontade. Ele está morto por causa do seu pecado, sem poder de decisão. Escravizado e cego pelo pecado. Quem nos faz ver, quem nos faz enxergar, é o próprio Espírito de Deus. Quantos estão aqui comigo? Na teologia, isso se chama monergismo. É a doutrina de que o Espírito Santo é o único agente eficaz na regeneração, no novo nascimento. Que a vontade humana não possui inclinação para a santidade, até ser regenerada, nascida de novo. E, portanto, não pode cooperar com Deus na regeneração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Isso não é atributo seu, é do Espírito. Porque é o Espírito quem nos convence, traz à luz o nosso pecado, e nós entendemos que nosso estado de miséria necessita de redenção, de regeneração. E nós encontramos em Cristo, através da atuação do Espírito, o poder necessário e o sacrifício necessário
para que sejamos libertos da escravidão do pecado. Quantos estão entendendo? Que isso é uma ação do Espírito. Homem nenhum vê isso por si só. Por isso que a palavra de Deus diz aqui que Ele é quem nos escolheu. Eu não li que não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Não é uma escolha sua, não é uma escolha minha. A revelação da nossa condição de pecado e a revelação da necessidade de redenção é algo atribuído ao Espírito. E só Ele pode transformar o homem. Isso se chama monergismo. A palavra monergismo consiste de duas partes principais. O prefixo mono, do grego, que significa um, único ou sozinho. Enquanto o sufixo ergon significa trabalhar. Tomando junto significa o trabalho de um só indivíduo. Monergismo. Para simplificar, monergismo é a doutrina de que o nosso novo nascimento, ou despertamento espiritual, é obra de Deus, o Espírito Santo, somente, com nenhuma contribuição do homem, visto que o homem natural de si mesmo não tem nenhum desejo por Deus e não pode entender as coisas espirituais. É verdade ou não é? Porque só pode entender as coisas espirituais quem é nascido do... Se você não é nascido do Espírito, como você entenderia? Quantos estão entendendo o que estou dizendo aqui? Fique comigo aqui. As referências estão aqui, depois você lê. O homem permanece resistente a todos os chamados externos do Evangelho, até que o Espírito venha para nos desarmar. Não foi assim com você? Nos chamar internamente, implantar em nós novas e santas afeições por Deus. Escute, nossa fé vem somente como resultado imediato do Espírito operando em nós, ao ouvir a proclamação da palavra. Mas assim como Deus não nos força a ver contra a nossa vontade, quando Ele nos dá olhos físicos, assim também, Deus não nos força a crer contra a nossa vontade, quando nos dá olhos espirituais. Quantos estão entendendo? Que Deus nos dá olhos espirituais, para que possamos ver livremente, através dos olhos espirituais. Deus nos dá o dom da visão, e nós desejosamente o exercitamos. Deus nos dá a visão espiritual. Isso é só Deus que pode nos dar. E a partir do momento que recebemos uma visão espiritual, nós exercitamos essa visão e passamos a enxergar a partir dessa visão. Vocês estão aqui comigo? Eu estou falando para vocês sobre o monergismo. O monergismo simplesmente significa que é Deus quem faz com que os ouvidos ouçam e os olhos vejam. É Deus somente quem dá iluminação e entendimento de sua palavra, para que possamos crer. É Deus quem nos ressuscita dos mortos, que circuncida o nosso coração, abre os ouvidos. É Deus somente quem pode nos dar um novo senso, para que possamos, por fim, ter a capacidade moral de contemplar sua beleza e excelência inigualável. Monergismo, tudo a partir de Deus. E existe uma outra doutrina que se opõe ao monergismo, chamada sinergismo. Monergismo, uma só ação através de um só indivíduo. Sinergismo, acredita-se que o ser humano coopera com o Espírito e pode de fato interferir na ação do Espírito e decidir se aceita ou não ser salvo. Vocês estão comigo aqui? Não sai daqui, concentre-se. Pode inclusive resistir à graça e recusar ser salvo. O sinergismo considera o fato do livre-arbítrio ser fundamento para tal doutrina de que o homem contribui para ser regenerado. Nós não acreditamos assim. É impossível eu e você, na condição de morto espiritualmente, poder tomar uma decisão por Jesus. Porque senão seria nós o escolhemos e não Ele escolheu a nós. Vocês estão aqui comigo? A verdade é que, e aqui que eu quero me ater com você, eu acredito no monergismo como uma ação poderosa do Espírito para a salvação. O homem não tem capacidade de interferir nisso. A verdade é que tanto defensores do sinergismo quanto do monergismo
concordam em algo de extrema importância. Sabe o que eles concordam? Os frutos são resultados da santificação, que por sua vez é resultado de uma ação do Espírito em nós, através dos seus impulsos, que requer uma resposta do homem, uma ação conjunta, um esforço, para que a direção do Espírito sejam uma verdade e uma realidade em nós. Ambos. Eu quero me ater um pouquinho com vocês, que isso é fundamental e importante para vocês sair daqui sabendo essa noite. Um dos fundadores, uma das pessoas que revolucionaram a luz da palavra, a forma como entendemos a soteriologia, a doutrina da salvação, João Calvino, calvinista, que você já sabe, é um dos caras monergistas. Olha o que ele diz no comentário de 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, que diz assim: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Calvino diz: visto que isso é um grande e árduo trabalho, eliminar a corrupção que há em nós, ele nos ordena a atacar e fazer todo o esforço possível para atender esse propósito. Ele intima que não se deve dar lugar à preguiça, e que nós devemos obedecer ao chamado de Deus, não brandamente, descuidadosamente, mas que haja necessidade de diligência. Conforme ele disse: empenhe todos os esforços, e faça seu zelo, frutos, ser manifestado a todos. Para Calvino, crescer em piedade é um trabalho difícil, não há lugar para preguiça. Nós devemos nos esforçar para obedecer com rapidez, urgência e diligência. O crente não é nada e não pode ser passivo na santificação e manifestação dos frutos. Vocês estão comigo aqui? Ou seja, fruto é resultado da nossa perseguição e se tornar o que o Espírito nos conduz a ser, fazer ou pensar. Frutos. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz assim: portanto, façam. Vocês estão subindo já, Henrique? Nossa Deus, gente. Essa igreja está sem pastor mesmo, não é possível. Portanto, olha só o que diz: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Isso aqui é uma ordem imperativa. Isso o Espírito não vai fazer. É você que vai fazer, no poder do Espírito. Quantos estão entendendo? Que nós estamos falando sobre fruto. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, cobiça, que é idolatria, as quais você praticava no passado, quando costumava viver nelas. No 8 diz assim: agora, porém, abandonem todas essas coisas. Quem tem que abandonar? Quem tem? O Espírito de Deus regenerou você, te deu olhos espirituais para enxergar aquilo que você precisa abandonar. A ação do Espírito é o poder disponível para que você decida abandonar. Quem manifesta os frutos? Quem dá fruto? A seiva é o poder do Espírito. Quantos estão entendendo? Agora, porém, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no falar. Está falando de pessoas que já nasceram de novo. Mas que agora, através do poder, da graça de Deus, Ele muda completamente e radicalmente sua maneira de viver. Porque se você recebeu a Cristo e continua sendo um maldizente, continua com maledicência, continua contendendo, continua dividindo,
Continua fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Você é apenas uma árvore cheia de folhas. E quando buscar fruto em você, não vai encontrar. E aí o texto diz que será cortado da videira e será lançado no fogo. Quantos estão comigo aqui? Não mintam mais uns aos outros. Uma vez que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Portanto, olha o que diz o 12. Portanto, como escolhidos de Deus. Escolhidos de quem? Santos e amados. Vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Frutos. Porque se você olhar lá em Gálatas capítulo 5, você vai ver que no verso 16, está escrito assim: eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, porque nós por natureza, escute, nós por natureza gostamos de fazer coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganhar o domínio sobre nós, e os nossos desejos nunca estarão livres de suas pressões. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Do que devemos fugir? Das obras da natureza humana, que produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas, críticas, dissensões, facções. Se você detecta alguma dessas coisas em você, você precisa se despir dessa natureza pecaminosa e se revestir da natureza de Cristo. 21 diz assim: vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. A mensagem está pesada demais? Vou aliviar. O que devemos buscar, perseguir até se tornar realidade em nós e manifestarmos frutos. 22 diz assim: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, mansidão, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Aqueles que pertencem a Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. 26 diz assim: então, é o final da nossa mensagem. Então, não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade que levam à inveja e aos maus sentimentos. Não precisaremos mais andar na necessidade de mostrar folhas, e sim de manifestar frutos. Fomos chamados para dar frutos, e frutos que permaneçam, que perdure. Fala sobre continuidade. Por favor. Eu acho que nós precisamos dar uma olhada para dentro de nós hoje e ver se estamos manifestando fruto ou folhas. Fique de pé em nome de Jesus. Jesus não quer que a gente seja religioso e cumpra regras e normas enquadrados no padrão estabelecido por homem. Jesus quer que a gente manifeste frutos. Nós somos chamados para isso. E eu acho assim que hoje a facilidade e acesso a tanta informação
E as redes sociais têm minado e têm colocado em nós o desejo de parecer algo, somente ter uma aparência, sem profundidade, sem raízes profundas, sem estar manifestando algo que foi extraído do próprio Cristo e foi transbordado em nós, através de nós. Nós só queremos que as pessoas vejam, nós queremos que as pessoas olhem e pareça que está tudo bem com a gente. E a gente está, nossa, mega blaster bem, sendo bem sucedido. Sucesso hoje é uma necessidade na vida das pessoas, aparentar um sucesso. Com Deus não importa, Deus não quer saber disso. Deus quer que você ande em verdade e manifeste fruto a partir da verdade, de algo que você realmente carrega. Não importa se eu sou um pregador bom, se eu tenho uma eloquência, se eu tenho uma palavra bonita. Primeiro que a palavra não vem de mim, é do próprio Cristo. Mas não importa isso, não tem valor nenhum para Deus se não houver manifestação de frutos, se não houver uma transformação na minha vida a partir dessa palavra. Se não houver uma resposta minha a essa palavra. Se você sair daqui não querendo nada do que foi ensinado aqui, você vai ser só um religioso que frequenta só um culto, sem manifestar fruto algum de arrependimento, de transformação, de santidade. Porque é isso que nos mostra Deus, é isso que mostra Deus para as pessoas. Uma mudança de fato, na forma de você pensar, agir e agir. Deus deseja mudar você de dentro para fora. E isso é uma decisão. Há poder do Espírito, há graça de Deus para você decidir manifestar fruto, andar em retidão e integridade, a sua vida condizer com aquilo que você ouve, com aquilo que você lê. É necessário arrependimento para frutificar, sim, às vezes é necessário que haja uma poda, e às vezes uma poda profunda. As folhas têm que ir embora, para que possa brotar rebento de algo novo e começar a gerar fruto. O despir-se de uma fantasia, para que a verdade de quem você é seja mostrada e haja uma transformação, para que todos vejam o fruto a partir do seu relacionamento com Jesus. Por favor, meu desejo é que seja essa a nossa decisão hoje. Não quero mais, Deus, viver numa simulação. Não quero só cantar bonito, não quero só tocar bem, não quero só pregar bem, não quero só fazer o serviço da igreja bem. Eu quero que a tua palavra me transforme, me rasgue, e eu possa me vestir de ti, me revestir do teu Espírito, e assim andar pelo Espírito. Quantos estão hoje aqui disponíveis a isso? Quantos querem de fato andar em verdade? Quantos querem mais de Jesus? Quantos querem mais da seiva? Quantos querem mais do Espírito? Quantos querem mais da unção de Deus? Quantos querem mais da graça de Deus? Porque é nesse lugar que a graça de Deus é manifesta. Quando confessamos que somos pobres em nós mesmos, somos insuficientemente, nós não podemos nos salvar, nós não podemos dar fruto de nós. E aí você abandona tudo para ter mais de Cristo, mais de Jesus. Sua agenda é cancelada, os motivos da sua alegria se acabam, e a sua razão de viver se torna Jesus, se torna Cristo. Aí a canção que cantamos aqui antes, no início, no momento de adoração, se torna uma verdade. Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso tudo, e nós abrimos mão de tudo por Ele, por causa dEle. Essa tem que ser a sua verdade. Talvez isso te custe alguma coisa. Talvez você está só com folhas. Talvez eu tenha uma agenda cheia de compromissos. Talvez eu faça um monte de coisa na igreja que esconde a ausência de fruto. Mas um dia Jesus vai chegar e vai procurar fruto. E não havendo, seremos cortados. Então, se essa mensagem chegou no seu coração,
é para que você responda a ela de alguma forma, de alguma forma, de alguma forma. Por favor, em nome de Jesus.